Olá, meus nobres e distintos irmãos e amigos. Hoje são 9 de outubro de 2023. A paz do Senhor para todos. Eu costumo, aqui desde 2016, 2017, eu considero o direito de crítica de postar aqui nesse canal, quer esteja de acordo com as denúncias que faço, quer não. Mas tem alguns comentários, e diga-se de passagem, comentários de crentes e muitos obreiros das Assembleias de Deus estão me ameaçando, irmãos, e com ameaças sérias. Eu não costumo aqui ler comentários, principalmente quando são hostis. Falei num vídeo anterior que não era assim, da minha índole. Está aqui discutindo com as pessoas, brigando. Você tem o livre-arbítrio, você tem a capacidade de análise racional diante de todos os fatos, diante de todas as provas, e você deve decidir se quer continuar apoiando os desvios de conduta e finalidade, se você quer continuar o desregramento dentro da administração da Assembleia de Deus. Se você quer continuar sendo enganado, ludibriado, é problema seu. Se você não enxerga, é problema seu. Agora, meus irmãos, eu queria que vocês comentassem aqui, porque eu vou ler um comentário aqui e vou dizer o nome do obreiro. Esse obreiro, eu pesquisei aqui no meu canal, ele tem mais de 30 comentários aproximadamente no meu canal. Eu nunca o respondi. Todos esses comentários são agressivos, são mal educados, indelicados, incompatíveis, meus irmãos, com as qualidades que se deve ter como crente e principalmente qualidades como obreiros. Essas denúncias faz aflorar, emergir toda a qualidade de gente, aquilo que se tem no coração. É impossível uma pessoa, eu vou ler o comentário dele aqui, alguns comentários, mas vejam só, é impossível uma pessoa transformada, uma pessoa inundada pelo poder de Deus, pelo amor de Cristo, ele fazer acepção de pessoas, ou ela fazer acepção de pessoas. Porque o maior objetivo do Evangelho, do plano de Jesus, é salvar as almas. O crente que se diz crente e deseja o inferno, a dor, o sofrimento, para um semelhante seu, isto é uma prova cabal de que essa pessoa nunca conheceu o Rabi da Galileia, tá? Então, o nome desse obreiro que eu pesquisei, e aqui está o comentário dele, eu vou deixar, foi o vídeo anterior, eu vou deixar aqui o link do vídeo, vocês pesquisem aí, digam, por gentileza, se concordam ou não. Algumas pessoas concordam, vejam só com o que ele está dizendo. Mas todas as minhas denúncias são com verdades. Eu não venho aqui, irmãos, desde 2016, eu não calunio, eu não difamo, eu não persigo, eu não, não desrespeito. Porque eu estou tratando de denunciar fatos concretos de uma administração há 25 anos, de uma das maiores igrejas de Pernambuco. Então, se as pessoas não querem ser criticadas, se as pessoas não querem ser vigiadas, olhadas, então elas devem se recolher. Tá certo, irmãos? Há um plano onde não esteja em evidência, onde não represente ninguém. Mas, se está como presidente, como pastor, como dirigente, na minha ótica, tem que ser criticado. E essas críticas podem ser construtivas ou podem ser críticas não destrutivas, mas de uma certa forma, uma crítica, como é que eu diria? Ressaltando falhas, desvios, até para que haja um reencontro, um realinhamento com a verdade. Então, eu não conheço
esse Carlos de Deus, em outros comentários, ele diz que é obreiro. Eu estou analisando, porque isso aqui é uma ameaça. Eu estou analisando a possibilidade, primeiramente, de abrir um BO, tá certo? Boletim de ocorrência, denunciar, pedir proteção de vida, porque hoje eu sou muito conhecido e se um obreiro dessa igreja tem a capacidade de chegar no meu canal, que eu não o conheço, e me agredir de graça, ele tem mais de 30, uns 30 comentários. Eu nunca respondi. Mas esse aqui é um absurdo e vocês têm que tomar conhecimento. Então, Carlos de Deus, eu queria primeiro que algum crente, algum membro aí da sua igreja, comentasse aqui se esse é os seus procedimentos como obreiro. Porque se for, irmão, você está trabalhando em vão. Então, ele diz assim, irmãos, olha, isso teu é pessoal, Josué. Eu disse que não leria nenhum comentário, mas eu vou ler esse e outros comentários aqui, tá certo? Para que vocês vejam o que as pessoas acham. Eu digo, eu vou abrir um BO, estou analisando, não decidi ainda, vou conversar, inclusive, com o advogado, qual é o papel que eu devo fazer aqui, porque isso aqui é uma ameaça grave e eu acho que esse cidadão, compreendeu? Ele deve ser enquadrado no rigor da lei. Porque você não deve sair ameaçando as pessoas, porque isso é crime. Tá certo? Olha, ele escreveu aqui, irmãos, dizendo o seguinte: isso teu é pessoal, Josué. Já perdesse o alvo do céu faz tempo. Graças a Deus que os filhos do pastor Ailton são crentes de verdade e nunca bateu na tua porta para te dar uma mãozada por cima da cara. Vão vendo aí se isso é expressão de obreiro, se isso é expressão de um homem que foi transformado. Porque tudo que eu faço aqui, você pode ver, do início ao fim, não existe agressão. O que existe é denúncia de arbitrariedades, de não conformidades, de desvios de conduta. Mas você nunca me viu aqui ameaçando. As minhas críticas são tão fundamentadas porque a primeira que eu fiz logo no Ministério Público. E isso em 2016. Então Josué Augusto não é homem de mandar recado e nem de estar com conversa fiada. É homem que anda na sinceridade, procura manter a linha, é o que eu tenho feito. Agora, continuando aqui o comentário de Carlos de Deus. Continuando, ele diz: se eles fossem crente carnal, aí ele escreve até errado, viu, irmãos? Ele tem um português errado. Ai de tu, meu irmão, porque se tu diz que eles já perderam o temor e que só vive roubando, eu nunca disse aqui, perderam o temor, perderam. Que está roubando, eu falo dos fatos. Se aquele fato é um fato que classifica como roubo, aí é outra coisa. Desvios de conduta, mal empregabilidade de dízimos e ofertas, isso eu tenho denunciado aqui. Agora ele diz: se eles fossem crente carnal, aí de tu, eu tenho dificuldade porque é mal escrito, meu irmão. Porque se tu diz que eles já perderam o temor e que só vive roubando, que diferença faria de tirar a tua vida? Isso aqui é uma apologia ao crime, a uma grave violência. E esse cidadão como obreiro dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Porque se uma pessoa tem coragem de roubar dízimos e ofertas, tem coragem também de mandar matar. Olha que coisa grave. Ele já falou aqui em tirar a vida, em mandar matar e mãozada na cara. Isso é vocabulário de crente. E ele diz em outros comentários que é obreiro. Então, continuando. Pastor Ailton tem 70 anos. Já é uma pessoa de idade avançada. Tem um filho, quer ver seu pai. Nenhum filho quer ver seu pai sendo chamado de ladrão o tempo todo, meu irmão.
Abre teu olho, velho doente, e dá graças a Deus por eles ser crente de verdade, porque se fossem outros, tu já estava cheio de tiro faz tempo. Irmãos, o que é que você acha disso aqui? Eu vou ler de novo. Obreiro me ameaçando. Se é obreiro, trabalha na obra de Deus. Abre teu olho, velho doente. Não o conheço. E eu poderia aqui contestar, mas não é isso. Eu quero ler aqui o comentário dele. Abre teu olho, velho doente, e dá graças a Deus por ele ser crente. De verdade, porque se fossem outros, tu já estava cheio de tiro. Faz tempo. Se eu fosse carnal, olha, irmão, se eu fosse carnal, eu ia buscar esse Carlos de Deus debaixo do pinico. Mas eu vou analisar dentro da legalidade, dentro da lei. Se é que ele está cometendo crime, eu vou pedir essa avaliação, ele vai ter que responder judicialmente por essa ameaça. Tá certo? Porque eu tenho 65 anos. Eu entendo, eu estou com 65 anos, vivi aqui na cidade, aqui no estado, fora do estado, já viajei o Brasil todo, já saí do Brasil, mas eu entendo que um homem que se preza, que é cidadão, principalmente quem é crente, não deve jamais ameaçar ninguém. E se ele tem a capacidade de ameaçar, que ele tenha a capacidade de cumprir o que prometeu. Porque, irmãos, se ele não tem a capacidade de agir, é melhor não dizer nada. Tá certo? Porque, eu vou repetir, eu nunca ameacei ninguém. Mas também há de convir que eu não me sinto bem sendo ameaçado injustamente por alguém que se diz obreiro para defender o indefensável. Mas continuando aqui, irmãos, pastor Ailton tem 70 anos, já é uma pessoa de idade avançada. Nenhum filho quer ver seu pai sendo chamado de ladrão o tempo todo. Abre teu olho, velho doente, e dá graças a Deus por ele ser crente de verdade. Porque se fosse outros, tu já estava cheio de tiro faz tempo. Eu repeti porque eu considero de uma gravidade ímpar, principalmente saindo de um obreiro. Pastor Ailton e sua família são crentes de verdade, têm frutos. Deixa Deus agir na vida deles. O Senhor não é juiz de nada. Deus está te vendo. Arrepende-te, velho carnal. E cuidado para tu não falar o que tu fala, outra ameaça, com o pai de outras pessoas. Nem todo crente são igual a esses que tu fala. Esse é o comentário de Carlos de Deus. Ele diz que é obreiro. Diga aí, irmãos, você que o conhece, onde é que ele faz parte? Tá certo? Onde é que ele faz parte? Por quê? Talvez ele não saiba, mas nós temos, né, a capacidade de saber distinguir. Tá entendendo? O que é um comentário que faz uso dentro da liberdade de expressão, que é garantido por lei, e o que significa uma ameaça velada. Aliás, essa não é a única ameaça, né? Tem outro aí que está dizendo que hoje se inspiraria o prazo que ia acontecer alguma coisa comigo. Agora imagina você pegando esses comentários de ameaça, juntando com esse comentário aqui, essas pessoas podem severamente ser complicadas, tá? Agora eu vou ler aqui alguns comentários. Foram pessoas que responderam a ele. Diz assim, aí eu já não vou ler o nome de algumas pessoas, mas está aí, né, na internet. Que é isso, Ailtiano? Cara, teu coração está cheio de violência. Que comentário desprezível. Como pode tu dizer que é crente de verdade se tu estás desejando mal a um homem que combate o mal? Obrigado, meu irmão Marcelo Saturnino. Eu disse que não ia escrever, a dizer o nome, mas eu disse, né? Estou dizendo. Aí tem outro aqui, Horbe, porque há muita gente desviada, né? Que não gosta da verdade. Aí ele diz, falou verdade, falou tudo. Eu não sei a quem ele se refere.
Samuel José diz o seguinte: como pode pastor Ailton, envolvido com bandido e matador, esse é o pastor de vocês, defende misericórdia, defende misericórdia, sangue de Jesus. Isso é caso de pedir segurança, a justiça pela vida do irmão Josué. Você está vendo como é grave a sua inabilidade de vir aqui? E não adianta você deletar o comentário, porque eu já printei, tá certo? Não somente esse, mas como os outros comentários seus nesse canal. Aí ele responde aqui, eu não vou dizer o que ele está dizendo, se vocês em outros comentários respondendo, eu vou só ler das outras pessoas. Marcelo diz: meu irmão, Marcelo Saturnino responde: meu amigo, o irmão Josué faz denúncia com provas. Se não fosse assim, ele já estaria preso por calúnia e difamação. Quando o irmão Josué começou a denunciar o pastor, eu fiquei esperando o pastor provar que ele estava mentindo. Mas foi o contrário. Ailton nunca apresentou provas de nada. Então eu estou convencido que o irmão Josué está certíssimo em fazer as denúncias. Outra coisa, eu não sou filho de Ailton, eu sou filho de Jesus. Está escrito: e a ninguém sobre a terra tratai de pai, de vosso pai, porquanto só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Mateus 23 e 9. O nosso irmão Aguinaldo Romualdo, ele diz o seguinte, ele respondendo também a esse insano e violento comentário de Carlos de Deus, o nosso irmão Aguinaldo Romualdo diz: sua leitura dos fatos e da realidade é plenamente correta. Estejamos em oração em favor daqueles que denunciam o pecado, assim como faz o irmão Josué Augusto. Outro comentário do nosso irmão Aguinaldo, respondendo a Carlos de Deus. O irmão Aguinaldo diz: como é que é? Só porque não agridem e não matam, são crentes de verdade? Que conversa é essa? Então basta que alguém não agrida e não mate para ser considerado um crente de verdade? Onde foi que você aprendeu isso? Na Bíblia é que não foi. Entre parênteses, ele deve ter ouvido alguma coisa por aí, né? Preconceituosa, compreendeu? Aí, me desculpa a expressão, ele emprenha, não somente ele como outros, e fica replicando isso aí dentro da igreja. Onde foi que você aprendeu isso? Na Bíblia é que não foi. Pois eu lhe digo que tenho muitos conhecidos que são católicos, espíritas, ateus e etc., os quais jamais pensariam em agredir ou matar alguém. Não agredir e não matar é o mínimo de respeito humano que alguém deve ter pelo próximo. E nem por isso significa que este alguém é um servo de Deus, crente de verdade. E lhe digo mais, estes pastores desonestos e mercenários não reagem às denúncias feitas pelo irmão Josué Augusto, não porque são crentes de verdade, mas sim por um único motivo. As denúncias são verdadeiras e diante das provas estes lobos ficam quietinhos. Obrigado a você, Aguinaldo Romualdo, e aos outros que assim responderam, né? Dando uma verdadeira lição de humildade e como deve se comportar dentro da casa de Deus. Olha, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, os tempos trabalhosos que Paulo falou escrevendo a Timóteo, Pedro falou, Jesus falou, não é? Eu hoje, respondendo a um comentário, diante desses escândalos dentro das Assembleias de Deus, que vai de norte a sul, de leste a oeste, e eu estava comentando dizendo, o Satanás, o demônio, arregimentou o inferno para encher o coração de homens. Não sei se antes foram chamados. Eu sei que muitos já entrou errados, desviados, e ali é uma terra fértil para que Satanás opere todo tipo de iniquidade, irmãos. Satanás não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a mentira. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então, onde há mentira, é uma senha, é uma carta, é uma procuração para que Satanás atue. Compreenderam? Então, olha, esses homens estão adulterando, roubando, compreenderam, irmãos? Estão cometendo toda sorte de irregularidades, enriquecendo ilicitamente, desviando dízimos e ofertas de norte a sul, de leste a oeste.
Homens que entraram para a administração de igrejas, de convenções, moços, e depois se apoderaram. Satanás encheu o coração deles. Olha, se o coração de Satanás encheu-se de orgulho, de idolatria lá nos céus, imagina o homem aqui. A terça parte dos anjos foram contaminada. Foi contaminada a terça parte. Imagina os homens aqui. Então, olha, um alerta. Você que está dentro das Assembleias de Deus, está dormindo o sono da indolência. Uns apoiam abertamente, como o Carlos de Deus, que veio aqui defender, e cometendo toda sorte de ameaça e violência contra a minha pessoa. E tem outros que se omitem. De tal forma que, em vez, essas denúncias minhas, é para que haja uma consciência dentro de um despertar da igreja. O único que deve ter o apoio real e restrito chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. E não é um apoio, é uma conversão, vamos dizer assim, é uma submissão, é um dobrar-se, é humilhar-se diante da presença do dono da igreja. E não desses homens que ficam usando a igreja para cometer toda sorte de irregularidades. Então, irmãos, não se enganem. Satanás tem enchido o coração desses ditos pastores e não fica só por aí. Tem arrebanhado uma multidão de obreiros. Tem uns aqui nesse canal que defendem, que ameaçam, como o Carlos de Deus, outros que rogam praga, feitiço, compreenderam, irmãos? Agouro, isso tudo é uma arte ardilosa de Satanás para enganar os incautos. Pastores que gritam no púlpito e aparentemente falam até línguas estranhas, e são línguas estranhas mesmo. Mas, quando a gente começa a falar essas verdades, há um levante entre as pessoas, é o espírito do erro dentro dessa igreja. Então, irmãos, olha, deixa eu dizer aqui, o compromisso de Josué é denunciar, doa a quem doer. Eu não vou parar. Esta missão, a mim confiada, eu vou levá-la até o fim. Porque o meu compromisso é com a verdade, e a verdade é Jesus. Se você olhar o tema do meu canal, em 2016 é "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". O meu patrão, o meu pai, o meu mestre, o meu orientador chama-se o dono da minha alma, o dono da minha vida, Jesus Cristo. Eu não tenho compromisso com o homem. Então, se você quer concordar ou discordar, Josué vai continuar nesse trabalho de críticas, de denúncias e de análise desses comportamentos desviados da palavra de Deus. Que Deus em Cristo a todos abençoe.